Oi, gente. A gente está aqui, a gente vai apresentar o Pod Jovem, que é o podcast da área de linguagens do Colégio Santo Agostinho. E hoje a gente está aqui com o Kaiser, professor de física, para apresentar sobre o tema de jogos. Eu sou o Bernardo e os outros entrevistadores são a Júlia e a Ana Júlia. A pergunta é o seguinte: Kaiser, você tem interesse em jogos digitais? Esse interesse surgiu quando? Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado aí por me chamar para participar, né? Eu adoro jogos, né? Jogos digitais é um negócio muito bacana, muito envolvente. E comecei a desenvolver o interesse quando eu era adolescente, né? Quando começou a ter os primeiros videogames, né? O primeiro que eu conheci foi o Atari, famoso Atari, né? Joguinhos com um joystick e um botão, né? Jogava River Raid, Submarino, Enduro, que era um jogo de corrida da época, e aí eu comecei a desenvolver o interesse por essa área, né? De como que você terminava o jogo, qual era o desafio, né? O que você tinha que fazer, então era muita novidade. E o primeiro que eu conheci, na realidade, foi do meu vizinho, né? Que ganhou um, e foi todo mundo da rua na época ver o que era esse negócio. E depois, lógico, a gente acabou ganhando também, né? E foi evoluindo devagarinho nos videogames que a gente conhece hoje. Super bacana. A próxima pergunta é: qual jogo tem chamado a sua atenção atualmente? Hoje em dia tem muitos jogos bons, né? Quando você pensa em desenvolver, né, novas tecnologias, né? Então o pessoal coloca gráficos, né? Muito bonitos, imagens, histórias muito, muito interessantes, né? Então, assim, alguns jogos, eu acho que marcam muito a gente, né? Então, eu sempre gostei de jogar muito Zelda, da linha Nintendo, né? São jogos muito bacanas, são de aventura, né? Tem que evoluir no personagem, melhorando as armas. Acabei desenvolvendo um gosto por esse tipo de jogo, né? Que é esse sistema de RPG, que você tem que fazer uma aventura, né? E você devagarinho tem que ir melhorando o seu personagem. Então, também gostei muito de jogar God of War. É um outro jogo também muito bacana. Expectativa agora do lançamento do God of War Ragnarok, né? Uhum. Que está para ser lançado agora em novembro, então expectativa bacana também. Agora tem outros jogos que também se destacam, né? Às vezes que não sejam com gráfico 3D tão sofisticado, mas jogos que são desafios, né? E que são gostosos de jogar. O estilo, por exemplo, Hollow Knight é um jogo muito bacana. Não podemos esquecer o Mario, né? Eu gostei muito de jogar o Mario Galaxy. Achei o jogo na época muito bacana. Joguei outros Marios também. Mario World para mim foi o grande boom do Mario, né? Foi sensacional, né? Você tem Dark Souls, série Dark Souls, que também é de RPG, né? Um jogo muito bom, que tem uma dificuldade grande, mas você consegue entender a dinâmica, né? Então, assim, são vários jogos, né, que são interessantes. A gente pode citar Final Fantasy também. O pessoal gosta de jogo de tiro, né? Eu sou muito fã de tiro, não? Eu sou mais estilo de jogos, né? De aventura, né? Mas todos são muito bacanas. Tomb Raider, por exemplo, a série, né, nova, os jogos são muito bonitos também, eu gosto muito. Assim, sobre a censura de jogos, tem vários que são, por exemplo, gráficos muito bons, tipo God of War, só que são violentos, né? Você acha que, por exemplo, eu tenho 16 anos, eu posso jogar esses jogos ou eu tenho que esperar, assim? É respeitada, assim, essa censura? O ideal é respeitar, sim, entendeu? Porque alguns jogos trazem, às vezes, uma dinâmica de morte, de sangue muito violenta, de terror, por exemplo. E isso, eu acho que às vezes pode, sim, gerar um certo trauma, um certo medo, pânico, né? Então, alguns jogos que as pessoas vão jogar, não sei, vamos pensar aí, Resident Evil, por exemplo. Né? Aí o cara vai jogar à noite, aí fica horas jogando, de repente o cara fecha o olho e continua imaginando o jogo, né? Ou às vezes um jogo com uma morte muito violenta, sangue, às vezes está cortando um pedaço de alguém, às vezes um palavreado, uso de drogas. Então eu acho que isso tem que ter sim uma certa censura em relação à idade. Logicamente depois dos 18 anos a pessoa possa escolher sim o que ela quiser jogar, né? Mas a gente tem que pensar assim, o que esse jogo pode trazer, né, para uma criança, por exemplo, né? Às vezes, não sei, um jogo de violência, às vezes um estilo de luta como a morte estranha, né? Não sei, a gente pode pensar várias coisas, vocabulário, né? Às vezes inapropriado, com palavrões, né? Apologia à droga. Então, assim, a gente tem que ter assim um certo controle, principalmente dos pais.
Hoje os jogos eles têm o sistema de controle, né, muito bacana que o próprio videogame oferece, que é o controle familiar, né? E você pode limitar qual jogo que ele joga, o tempo que ele fica jogando. Então isso é importante, que as pessoas ficam muito tempo jogando, podem perder o controle. E às vezes, em vez de estudar, só joga. Em vez de ter uma boa noite de sono, vira a noite dormindo. Isso, no momento, às vezes não gera nenhuma coisa ruim para a pessoa. Mas a longo prazo, isso pode sim gerar uma falta de atenção. Porque os jogos, eles te estimulam, a cada 5 segundos você tem um estímulo, parece que o cara precisa tirar, alguém precisa, né? E a vida não é assim, né? Você não tem estímulo a cada 5 segundos, então isso acaba acelerando o pensamento da pessoa, então não é legal, tem que ter sim controle, tem que ter um período de jogo, né? Você não pode ficar o tempo todo jogando, né? Porque senão isso também faz mal também. Sim, que nem você falou, os jovens, eles recebem vários estímulos durante as gameplays, principalmente em jogos dinâmicos, de tiro, luta, de historinhas também, tipo Life is Strange, The Last of Us mistura um pouco dessas coisas. Só que qual é o principal motivo que você acha que os jovens, principalmente, se viciam tanto em jogos? Jogar é divertido, né? Isso gera, assim, no nosso corpo uma endorfina que é responsável pelo prazer. Então, você atingir um objetivo é prazeroso, né? Então, você fica feliz quando você tira uma boa nota numa prova. Você atingiu o objetivo, né? Só que aquele estímulo ali é o tempo todo, né? Então, a cada 20 minutos você vence uma quest, por exemplo, e ali você tem um bônus, seu personagem evolui, você ganha uma arma especial, você ganha uma roupa especial, né? Hoje você tem os jogos online, por exemplo, de repente você consegue vencer uma outra pessoa, entendeu? Só que uma partida dura meia hora, 40 minutos, então você vai jogar 4 partidas, você jogou 3 horas de videogame, de computador, né? Isso é muito tempo, sem perceber, porque ali é dinâmica, você conversa com as pessoas, vamos cercar, vamos fazer isso, qual que é a estratégia, né? Então, isso come o nosso tempo sem perceber, porque é gostoso de jogar, é interessante, é dinâmico, muda a imagem, muda a dinâmica do jogo, né? Muda as armas, muda a equipe, e você começa tudo de novo, né? O cenário é modificado, de repente você está num barco, de repente você está numa montanha, de repente você está na neve, de repente você está num vulcão, de repente você está em outro lugar. Então essas dinâmicas vão te impressionando e você vai o tempo inteiro ali jogando, você não percebe esse tempo passar. Uma imersão muito grande nos jogos. Uma imersão muito grande. E você tinha falado de alguns jogos que você já jogou, mas você tem algum critério na hora de escolher um jogo que você vai jogar? E quais fatores fazem um jogo ser bom para você? Olha, eu gosto de olhar às vezes um pouco, né, antes de começar um jogo, de comprar, ver um pouco da história do jogo, tá? Então eu gosto sim dessa pesquisa, né, analisar um pouco essa perspectiva, mas assim, o jogo ele tem que ter uma história envolvente, isso eu gosto muito, né? Então tem vários jogos que tem histórias bem interessantes, né? E aí você começa a ter uma história, reviravoltas na história, o cara do bem, de repente ele vira do mal, o cara que era do mal, de repente ele muda de lado, né? Chefes que são impressionantes, que tem uma dinâmica, que acabam te pondo uma certa dificuldade, mas não é impossível, mas é gostoso de jogar. Então eu gosto muito disso, igual eu falei, eu gosto muito da aventura, da história, né? E isso que é legal. O exemplo, né, o próprio Zelda, às vezes a história é sempre a mesma, você vai sempre derrotar o mesmo vilão, mas a dinâmica, o caminho é diferente. O final você sabe que você tem que encarar aquele camarada, né? Mas como que você chega lá que é o gostoso de jogar, né? Então essa perspectiva do iniciozinho você já vai vendo a história, o porquê daquilo, e as reviravoltas vai te empolgando e você acaba entrando. Agora se o jogo não começa muito frio, né, não é empolgante, o início é muito difícil, você não consegue evoluir, para fazer uma tarefa simples é muito complicado, você acaba desanimando, né? É aquela questão da recompensa. Foi não muito difícil uma difícil, recompensa nem pequena, tão fácil. Aí você acaba desanimando. Mas tipo, por exemplo, em Hollow Knight é um jogo que você fica matando as criaturas. Eu não sei muito bem, mas eu sei, eu sou familiarizada. Só que você morre muitas vezes. Isso não te frustra? Não, lógico que isso gera frustração. Mas ele é um jogo também que, a partir do momento que você entende a dinâmica, as coisas vão facilitando, né? Então, você tem que, sempre todo esse estilo de jogo, você tem que entender a dinâmica dele.
À medida que você vai entendendo, você vai facilitando, né? Você vai analisando onde você tem que melhorar, esse caminho não deu certo, vamos por outro. Tá? Você tem que ter um tempo de adaptação. Sim. Tá? Agora, se você quer resultado muito rápido, acaba que o jogo te frustra realmente, porque você morre muito rápido, né? Em algumas situações, você se põe em algumas situações que você está preso no lugar, você quer sair rápido, você quer atacar o cara muito rápido, tem que esperar a hora certa. Então isso frustra. Então você tem que ter essa dinâmica também, de melhorar o personagem à medida que o jogo vai andando, saber administrar a hora certa, né? Porque senão é só chegar a atirar, né? Igual alguns jogos. Sim. Né? Aí não precisa de pensar, é só apertar o botão e atirar. Né? Não tem uma estratégia. Mas eu já gosto desses jogos de estratégia. Eu acho mais interessante. E qual jogo que você acha mais interessante? Qual que é o seu favorito? Cara, não tem um só favorito, né? O Last of Us 1 joguei, foi muito gostoso. Eu falei, God of War joguei também, achei um jogo muito gostoso de jogar. Hollow Knight, Dark Souls, tem vários jogos, cara, que o Spider-Man também eu achei muito gostoso. Agora, uma situação, eu gosto de jogar no videogame, não no computador. Sim. É questão de sentar no sofá com controle, de frente para a TV. Eu acho mais prazeroso. Sim. Né, do que sentar numa cadeira de frente ao computador, né? Sim. Teclado e mouse, eu já não acho tão confortável. Então, eu gosto mais desse sistema. Então, assim, igual eu falei, são vários jogos. A gente pode citar, por exemplo, Final Fantasy, uma outra franquia, Dragon Quest, que é também de RPG muito bacana. Você pode pensar no Mario, você pode pensar no Zelda. Foram jogos que eu joguei e achei muito bacana. Tem uma série, cara, muito legal da Nintendo, de RPG também, que é o Xenoblade. Aí tem Xenoblade 1, 2 e 3, cara, uma história também muito cheia de reviravoltas, né? Uma história longa, muito legal de jogar também. Então eu gosto desse estilo, sim, entendeu? E você tem algum tipo de jogo favorito? Tipo RPG, de tiro? Eu gosto de jogo RPG. Igual tem a história, tem a aventura, né? Às vezes jogo, futebol, eu jogo com, às vezes, parente, meu irmão gosta de jogar, meu sobrinho, FIFA, né? O PES, mas não tem aqui aquela paixão por esse sistema de jogo, né? Jogo de corrida, já joguei Need for Speed Most Wanted, foi para mim destaque, mas joguei outros, mas também eu gosto, mas não tem aquela mesma pegada que eu gosto no sistema de RPG, entendeu? Então é bom, mas não me empolga tanto, né? Então, igual eu falei, vai depender muito da franquia, né? Que a gente acaba gostando. Tem uma outra franquia também, que é o do não é Dragon Quest, esqueci o nome do jogo agora, que tem uma franquia tem nome Dragões também, que é muito bacana também de sistema de RPG, 1, 2 ou 3, né? Eu gosto muito desse sistema, assim, eu acho que é bacana. Você tem algum subgênero favorito, tipo jogos de terror, ação, coisas assim? Não, ação também acho legal, de terror já não curto muito, entendeu? Então seria mais ou menos assim, RPG, aventura, ação e por último ali uma corrida, né? Sim. Entendeu? E qual que é a sua opinião sobre jogos de carta, tipo cassinos, de aposta? Você acha isso bom ou ruim? Cara, eu já não acho isso interessante, né? Porque a questão de dinheiro, quando envolve dinheiro, às vezes pode gerar algumas outras situações, a pessoa viciar naquilo, né? Ganhar uma grana e às vezes começar a apostar, porque o jogo é diversão. No dia que você começa a perder dinheiro, ou não sei, às vezes a pessoa ganha dinheiro de uma outra forma, né? Sim. Eu acho que pode gerar mais problemas. Eu não acho interessante. Agora, eu respeito quem gosta. Se a pessoa acha legal, empolga, né? Adrenalina, ali, conseguindo, né? O truco é interessante, jogar com os amigos, né? Mas sem valer dinheiro. Eu acho que o dinheiro ele é uma coisa que atrapalha o jogo, entendeu? Que às vezes ganha um tom de seriedade, né? Que às vezes não é interessante, porque a ideia do jogo é divertir. Né? Você vai jogar um futebol para divertir com os amigos. Né? Não é para ganhar dinheiro às vezes, o cara vai virar profissional, né? Vai jogar futebol profissionalmente, mas para diversão, não para essa questão, porque senão você acaba perdendo um pouco, né, o prazer ali, virando outra coisa. Então, cassino, jogo de apostas, né, são coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o jogo pode ser manipulado, você pode estar sendo roubado, pode ter algum outro tipo de situação, né?
Então, eu já não acho essa parte interessante. Não gosto, não me envolveria, né? Eu acho que eu envolveria por diversão, Sim. né? Se você fala assim, nós vamos apostar, beleza, é grãozinhos de milho. Quem ganhar, ganha mais grãozinho de milho, não dinheiro, do meu Sim. ponto de vista. Aí agora a gente vai fazer umas perguntas rápidas, que é um novo quadro aqui do podcast, que chama Quick Jovem. Certo? Aí a Ana Júlia vai começar. Mario ou Pokémon? Uma boa pergunta. Eu acho que hoje, Pokémon. Qual o melhor Pokémon? Nossa, essa também é uma boa pergunta. Entendeu? Eu não sei te falar assim, melhor. O pessoal gosta muito dos antigos, né? Do Red, né? Sim. Entendeu? Cachorro. No Nintendo Boy, né? Que eram os primeiros, né? Então, assim, agora, eu gostei muito de jogar o Nintendo 3DS, cara. Sim. O Nintendo 3DS eu achava muito legal também. Aí você tem algumas versões, o Omega Ruby, Sim. também gostei muito da história, entendeu? Então, eu acho que vai muito assim, é muito parecido os jogos, né? Mas eu acho gráficos melhores, mais interessantes. Mario ou Luigi? Mario. PS4 ou Nintendo? Uma boa pergunta. Hoje eu tô no PS4. Tem PS5? Ainda não, é muito caro. Sim, Tem realmente. que investir um pouco mais. Resident Evil ou The Last of Us? Não, The Last of Us, com certeza. Pac-Man ou Sonic? Cara, Sonic. Sonic era muito bacana também. Quando lançou no Sega. Call of Duty ou CSGO? Call of Duty. Jogos de tiro ou RPG? RPG, com certeza. RPG ou jogos de carta? RPG. RPG ou jogo de tiro? RPG. RPG ou MMO? Não, MMO eu não gosto, cara. Eu acho que só parece que não tem fim. Eu gosto de coisa que tenha fim, uma final bacana, né? Então RPG. RPG ou mundo aberto? Cara, nossa, adoro mundo aberto também. Eu também difícil essa. Os dois, um tem o outro, né? O RPG tem mundo aberto também, entendeu? Então, RPG com mundo aberto. RPG com mundo aberto ou jogos de puzzle? Não, RPG de mundo aberto. Então no final sempre é RPG de mundo aberto. Sempre RPG. Eu sempre gosto dessa parte de explorar, de evoluir. Não tem jeito, é o mais bacana, que eu mais gosto. De fato é o mais interessante pra mim. Então, essa foi a última pergunta. Muito obrigado, Kaiser, por estar presente. Esse eu que hoje. agradeço por vocês me chamarem para participar. Então, sempre às ordens. Se precisar de alguma coisa, né? Falar de jogo aí, tá comigo. Sempre gostei também. Descontrair um pouco, sair só do universo da escola, assim. Gravar um pouco de conteúdo pra a gente conhecer nossos professores também. Sim. Foi muito interessante. Muito obrigada, Kaiser. Olha, um outro bom jogo de interação, Just Dance. Sim! Esse pra férias é ótimo com a família. Cada um pega um engraçado. controle e vão divertir. Eu apoio fazer uma aula no laboratório de Just Dance. Só. Sim, Na parte de acústica. exatamente. E educação física. Pronto, criamos uma matéria. Viu só? Os jogos podem vir com a educação. Com certeza. Eu agradeço muito pela sua presença e isso também é um momento muito marcante pra gente acompanhar vocês, conversar mais também. Então, aí enquanto os outros também se conhecem mais, Com então certeza. agradeço. Eu agradeço, muito obrigado. Não Muito deixe de obrigado. escutar os outros episódios. Até a próxima.